O Brasil é laico. Esta é uma afirmação que eu acho que ninguém discorda. Mas, afinal de contas, o que é ser laico? Aí os problemas pululam. Laico significa que a fé é de foro íntimo, apenas dentro da minha casa, ao estilo francês, ou é outra coisa? Vamos dar uma olhadinha na história para tentar responder o que é ser laico para os brasileiros. De maneira geral, 2 sistemas de laicidade foram colocados em prática lá no século XVIII. Mas bem a verdade é que a laicidade é algo antigo. Sua gênese, a trindade áurea da filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles. Jesus tocou na laicidade quando disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No século V, Gelásio I faz claramente em sua carta Duo Sunt a distinção da igreja e do Estado. A reforma protestante teve como um dos motivos essa necessária separação, visto que os reformadores viviam num contexto de teocracia imposta Papa Bonifácio VIII. O fato é que os Estados Unidos e a França foram os primeiros grandes estados modernos a implementarem a laicidade como nós entendemos ela hoje. Na França, a ideia era de criar um novo mundo baseado na igualdade, liberdade e fraternidade, onde não existiria mais a divisão entre clero, burguesia e nobreza, ou clero, nobreza e o terceiro estado. De forma muito resumida, porque eu não quero entrar aqui na história da Revolução Francesa, mas o fato é que os líderes dessa revolução pretendiam criar tudo ex nihilo. Não é à toa que algumas declarações francesas constam ano zero, e para criar tudo ex nihilo, ou seja, do nada, era necessário terminar com a religião milenar, o cristianismo, ou pelo menos submeter a religião milenar à nova religião do Estado, a adoração a Deus, a razão. E essa religião foi criada na França em 12 de julho de 1790, a Igreja Constitucional Francesa. E com a criação dela, todo o clero devia adorá-la e submetê-la a ela e não mais a Roma. Fato é que muitos padres, obviamente, não aceitaram a adoração a Deus, a razão. Veja, várias igrejas católicas foram tomadas, saqueadas e transformadas em templos de culto à nova religião estatal. E quase 200 padres perderam a cabeça na guilhotina. Já no outro lado do Oceano Atlântico, a história, gente, foi outra. Quase 15 anos antes, em junho de 1776, no contexto da luta pela sua independência da Inglaterra, os norte-americanos se unem para escrever a famosa Declaração dos Estados da Virgínia. E lá, no artigo 16, cravam na pedra: a religião ou culto devido ao Criador é livre. E um mês depois, vem a Declaração de Independência norte-americana, que começa com a seguinte frase, abre aspas: consideramos estas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são vida, liberdade e a busca da felicidade. Fecha aspas. Gente, esta é considerada a frase mais conhecida, ou uma das mais, do idioma inglês. Ou seja, além da não criação de uma religião estatal, a tradição religiosa dos norte-americanos foi protegida, foi respeitada e serviu de base para a própria criação do novo Estado. E aqui, no modelo americano, temos um modelo que deu origem ao sistema brasileiro de laicidade. Não é novidade para ninguém que a República Norte-Americana foi a inspiração dos republicanos brasileiros. A partir dela foi construído um novo Estado constitucional republicano do Brasil, com a adoção de um sistema de laicidade inspirado no sistema norte-americano. Olhem para a bandeira nacional. As estrelas que estão na orbe azul formam a cruz de Cristo. Foram os republicanos que criaram essa bandeira, homenageando a religião preponderante dos brasileiros. Se a gente analisar textos, livros antigos de padres na época, os próprios padres comemoravam a nova laicidade. No Brasil, nenhum padre foi guilhotinado, perdeu a cabeça na separação igreja-estado. Mas agora vamos por dia de hoje. Será que isso mudou com a atual Constituição? A atual Constituição brasileira começa no seu preâmbulo invocando a proteção de Deus.
Lá no artigo 5º, inciso 6º, garante a inviolabilidade de crença, do culto, da organização religiosa. No inciso 7º do artigo 5º, garante o acesso da religião para presos e internados. A objeção de consciência por motivos religiosos, no inciso 8º, motivos militar no artigo 143, parágrafo 1º, imunidade tributária, lá no artigo 150, inciso 6º, a linha B, garantia de ensino religioso nas escolas públicas, no artigo 210, parágrafo 1º, e lá no 226, parágrafo 1º, a garantia que o casamento religioso terá efeitos civis. E o artigo 19, inciso 1º, que elege a laicidade brasileira, traz duas informações importantes: vedação ao embaraço das igrejas e dos cultos e colaboração recíproca entre a igreja e o Estado em prol do bem comum. Pois então, com todas essas garantias, a possibilidade do Estado e da Igreja colaborarem na busca do bem comum está bem claro na Constituição brasileira. A nossa laicidade não é a la francesa e se assemelha à laicidade americana. A laicidade colaborativa brasileira não dispensa a influência da religião. Muito antes, pelo contrário, garante que ela tenha voz em todos os assuntos. Inclusive, essa garantia de ter voz é fundamento da República. Está lá no artigo 1º, inciso 2º, inciso 3º, inciso 5º da Constituição: cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político. Somente existe pluralismo político se, enquanto cristãos, pudermos influenciar a cultura. Influenciar a partir dos nossos valores e da nossa voz. Participamos das coisas de interesse da polis, em todas as suas dimensões. Quando participamos do interesse da polis, a cidadania se efetiva e a nossa dignidade enquanto pessoa humana é preservada e exercida na sua plenitude. A religião influencia todos aspectos da nossa vida, inclusive o casamento, que é importantíssimo, uma instituição milenar que se desenvolveu no seio da igreja. Desta forma, é natural que a igreja e os religiosos tenham voz quando o assunto é casamento. Tanto é assim, o casamento é tão importante, o casamento da igreja, que até hoje, muitos, quando pensam em casar-se, mesmo que não frequentem uma igreja, querem a bênção de Deus, querem casar-se na igreja. Isso é tão importante para o brasileiro que, como já disse, a Constituição garante que o casamento religioso, desde que preenchido alguns requisitos aí do Código Civil, tenha efeitos civis. Em outras palavras, a cerimônia será conduzida por um pastor, por um padre, por um sacerdote e não por um representante do Estado. Falar no Brasil que a religião não pode influenciar no âmbito semântico, metodológico e prático do casamento, das duas uma: ou é o desconhecimento de como funciona a nossa laicidade, ou é a aversão à religião e aí a reconstrução do conceito de laicidade para albergar uma narrativa ao melhor estilo Ministério da Verdade de George Orwell.